E o Arquivo Histórico Regional está colocando à disposição da comunidade o acervo do Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. No acervo estão processos trabalhistas que podem ser consultados por advogados, juízes e pesquisadores. No total, são 37 mil processos de Passo Fundo, quase 900 de Soledade e praticamente 400 mil de todos os estados. O telefone do Arquivo Histórico Regional é o 3316 8516. E o inverno começa oficialmente hoje à noite, às 7h34. O frio, porém, bom, esse chegou faz tempo, né? Só nesse ano foram mais de 20 dias de frio intenso, com formação de geadas e nevoeiros. Bom, de acordo com a Metsul, este mês de junho, olha, tem tudo para ser aí o mais frio dos últimos 100 anos. Para falar sobre a nova estação e a influência de outro fenômeno meteorológico que está chegando por aí, o Laninha, nós convidamos o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha. Seja bem-vindo ao PFTV. É um prazer te receber aqui um pouquinho antes de começar o inverno. Obrigado. Bom, Cunha, qual é o prognóstico para este inverno? Efetivamente, esse inverno de 2016 tem uma característica muito distinta dos dois últimos anos e o que se espera, sim, que as temperaturas, na média, sejam mais baixas do que os ditos valores normais. Isso não elimina que tenhamos aquela variação intrasazonal com entradas de massa de ar de origem tropical e as temperaturas em alguns dias, ainda nesse mês de junho, com mais pertinência no mês de julho, voltem aí a ultrapassar as casas dos 20 graus Celsius. Bom, que temperaturas médias, então, a gente pode esperar para esse inverno, se é que é possível já ter essa previsão? Pode, nós podemos esperar, principalmente nas madrugadas, né, ao redor do nascer do sol, aí temperaturas nos dias mais frios que historicamente aqui em Passo Fundo chegaram em negativos entre -3 e -4 graus Celsius. Então podemos esperar temperaturas extremas nessa ordem e temperaturas que podem se aproximar até dos 30 graus em alguns dias. Mas em médias mensais as temperaturas vão ficar entre 12 e 14 graus entre a máxima e a mínima. Os mais antigos já viram a cidade de Passo Fundo coberta pela neve. Para esse fenômeno ocorrer, é preciso que, além da baixa temperatura? A neve é um fenômeno muito particular que exige duas circunstâncias simultaneamente. Uma delas nós tivemos nos últimos dias, são temperaturas do ar bastante baixas, e a outra é a presença de umidade. Então as circunstâncias até agora não favoreceram a formação de nenhum fenômeno. As grandes nevascas que se tem na história de Passo Fundo são a de 1912, 1942 e a trágica nevasca de 1965. Depois tivemos, os mais jovens devem lembrar ainda, a última grande neve foi em julho de 1990. Bom, tem se usado muito ultimamente a expressão sensação térmica. Agora está fazendo em Passo Fundo -3 graus, mas a sensação é de -10. Como é que se faz esse cálculo e por que a sensação térmica é tão importante? A temperatura da sensação térmica é uma medição, uma estimativa que tem relação com 3 variáveis: a temperatura do ar, o teor de umidade no ar e a velocidade dos ventos. Esse é o conceito para se descobrir a temperatura. Da sensação térmica, sim. Ela é uma variável muito importante que nos países de frios extremos, aquelas regiões do mundo que temos -15, -20 graus, porque ela sinaliza o tempo de exposição que o organismo humano e animal pode suportar ao ar livre. Para nós ela é uma curiosidade, mas ela indica, sim, que muitas vezes os termômetros estão mostrando 4, 5 graus e nós podemos ter, dependendo da velocidade do vento, especialmente aqui no sul, quando sopra o bem conhecido vento minuano, sentimos uma temperatura bem mais baixa que isso, menor de 0 graus. Mas é preciso ser um técnico para calcular a sensação térmica, não é um método de adivinhação, tampouco algo pessoal. Existe uma fórmula física, existem umas tabelas que fazem essa comparação, essa interação entre temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento, e a partir disso se tira o valor da temperatura da sensação térmica. É uma tradução, inclusive, no original em inglês é congelamento do vento, né? O wind chill. Bom, nós ainda estamos sob influência do fenômeno El Niño. Quando chega a Laninha e o que é que muda com a chegada dela?
Bom, o El Niño estaria encerrando o seu ciclo. Isso é pacífico, nós vamos passar por um curto período ainda de neutralidade e a expectativa aí com uma chance, uma probabilidade da ordem de 75%, como os principais institutos de meteorologia indicam, a partir dessa primavera, a partir do final deste inverno, a laninha se estabeleça. O que se espera em anos de laninha são temperaturas médias mais baixas, como nós já estamos vivenciamos no final do outono e nesse começo de inverno, e chuvas em menor quantidade, principalmente na primavera, mas em todos os meses do ano em que atua o fenômeno laninha, diminui a quantidade de chuva comparativa ao chamado padrão normal do clima da região. Cunha, muito rapidamente, a estação, as informações sobre a estação, ela é boa para os agricultores? Depende da ótica. Para as culturas de inverno, para os cereais como trigo, cevadas, aveias e uma oleaginosa, como é o caso da canola, eu diria que a perspectiva do clima é extremamente favorável. Temperaturas mais baixas potencializam o rendimento desses cultivos, menor umidade diminui os problemas sanitários e melhora a qualidade do produto colhido. Agora, para a questão da alimentação animal, em termos de forrageiras, muitos hortigranjeiros, e torçamos para que as fruteiras temperadas aí não floresçam antecipadamente e as geadas tardias venham. Então tem dois lados, para a agricultura de grãos, para os cereais de inverno, a notícia canola, é boa. É bastante favorável. Muito obrigada, uma ótima semana de trabalho. Obrigada. Bom, e a gente segue falando sobre o tempo. Vamos ver agora como ele se comporta neste início de semana em Passo Fundo. A previsão do tempo para terça-feira é de céu encoberto em Passo Fundo, sem chuva, temperatura mínima na casa dos 6 graus e máxima na casa dos 14. Já a quarta-feira terá o céu encoberto com chuva fraca durante o dia, mínima de 9 graus e a máxima que também não passa dos 14 graus. Com o tempo de 19 minutos e 30 segundos, Maicon Mancuso, atleta apoiado aqui pela UPF, venceu o Circuito Municipal de Corrida de Rua de Passo Fundo, que aconteceu ontem. A prova teve percurso de 6 quilômetros. Maicon venceu com folga os outros adversários. No feminino, a acadêmica aqui da Educação Física da UPF, Karen Bruneto, conquistou a prova com o tempo de 24 minutos e 40 segundos. E a equipe de vôlei feminino BS Bills UPF vai representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros, competição que acontece em novembro em Cuiabá. A vaga foi garantida com a conquista dos Jogos Universitários do Rio Grande do Sul, realizado no final de semana em Canoas. O time BS Bills UPF venceu a equipe da URGS por 2-1, parciais de 25-22 para a URGS, 25-20 para a UPF, no tie-break, vitória da equipe de Passo Fundo por 15-12. Parabéns aos atletas por mais esses títulos. Andar nas calçadas de Passo Fundo não tem sido fácil. Agora pensa como fica para as pessoas que não enxergam, que têm alguma deficiência física ou até para uma mãe com um carrinho de bebê. A situação das calçadas da cidade foi tema de um estudo feito por uma estudante do mestrado em Engenharia Civil e Ambiental aqui da UPF. Veja então o que deve ser feito para se chegar ao padrão ideal. A rua é o referencial da cidade. Seu nome não é aleatório, mas essencialmente motivado. Representa condutas, estilos de vida, sentimentos e detalhes de uma paisagem. Simboliza épocas e traduz os valores ideológicos da população. Esta definição foi dita por Maria Vicentina do Amaral Dick, doutora em linguística e especialista em nome de ruas, com 3 obras publicadas sobre esse assunto. Aqui em Passo Fundo, estas pesquisadoras não estudaram as ruas, e sim as calçadas da cidade. Uma via pública que, segundo elas, está em péssima situação, o que dificulta e muito a vida de quem transita pela cidade. Tá meio feia, né? Tá bem estragada. Eu acho que tinha que mudar muita coisa aqui. Principalmente os calçados, mas os idosos, as crianças correndo, é perigoso caírem, tropeçarem. Inclusive, esses dias eu tive com a mulher aqui e ela tropeçou ali num passeio. Se eu não temos de mão dada, ela tinha caído. Tão péssima. Vários locais não tem como os pedestres caminhar porque tropeçam e caem, né?
Então eu acho que deveria de cada morador ou até mesmo o poder público dar um jeito de consertar, né? Porque a gente vê cadeirantes também com dificuldade de deslocamento, né? E para quem tem limitações, esta situação das calçadas complica ainda mais. E este é um caso. Fábio tem deficiência visual e sabe bem como é transitar por locais que não oferecem condições. O piso tátil, específico para cegos, não é encontrado em todas as vias. Isso devido a não ter um planejamento, né, na cidade referente à acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, existe padronização nas calçadas, calçadas esburacadas, placas colocadas em lugares impróprios, né? Temos também construções, às vezes, que acabam tomando todo o espaço da calçada e não sinalizam, então isso também causa para as pessoas com deficiência visual muita dificuldade. E fora assim, que não temos sinaleira com sinal sonoro para locomoção com uma autonomia nas vias públicas de nossa cidade. E fora assim, que nós teríamos que ter piso tátil, né? Na pesquisa da acadêmica foi analisada a segurança, largura e o estado das calçadas de Passo Fundo. Pela legislação, as calçadas devem ter a largura mínima de 1,20 m. Então, foi feito duas etapas. Uma delas, uma avaliação técnica das calçadas, avaliando vários indicadores. E numa segunda etapa, questionando para as pessoas quais eram o peso desses indicadores, ou seja, o que era mais importante para as pessoas, se a questão da acessibilidade, a questão da permeabilidade das calçadas, da segurança. E aí, misturando essas duas coisas, esses dois resultados, a gente chegou a um índice de qualidade das calçadas. Esta pesquisa ajudou a Vanessa na dissertação de mestrado em Engenharia Civil e Ambiental da UPF. A partir desse diagnóstico, nós chegamos então ao levantamento do índice de qualidade das calçadas realizados em 16 quarteirões em diferentes bairros da cidade de Passo Fundo. E esse diagnóstico possibilitou então a chegada a um índice que foi um índice identificado como muito ruim. Também ele tem como viés auxiliar a gestão pública, que a partir disso então se denote uma atenção maior para essa infraestrutura, bem como os tipos de execução dessa infraestrutura, levando em conta os indicadores de uma calçada sustentável, que é aquela calçada que ela vai ter um piso permeável, que ela vai ter a acessibilidade, que ela vai ter a segurança, que ela vai passar por um constante processo de manutenção, que vai ter a atratividade visual e vai fazer com que as pessoas se movimentem mais a pé pela cidade e com maior frequência. A orientação das professoras ajudou a Vanessa a perceber que a situação das calçadas não depende apenas da prefeitura, mas também e principalmente dos proprietários. Então, Passo Fundo, ela praticamente, assim, além de servir para si própria, ela serve como modelo para outras cidades da região. Hoje, todas as cidades têm padrões de mobilidade ativa, em que as pessoas caminhando ou andando de bicicleta podem deixar de utilizar o veículo particular e melhorar o meio ambiente e também ter mais saúde, né? Como também ela dá essa possibilidade de cidadania, porque aí a pessoa tendo possibilidade de chegar de um lugar a outro com segurança, utilizando, né, a sua mobilidade própria, ela deixa de poluir o meio ambiente tanto e ela também economiza os seus recursos próprios. O ideal assim é que ela seja uma calçada plana, não tenha ondulações, que possibilite que tenha também, como existe em várias cidades, o piso tátil, né, o piso guia, que em toda a calçada, para ele poder ter um ponto de referência, e essa calçada ideal que a gente acha. Bom, hoje a gente fica por aqui. Fica o convite para você nos acompanhar novamente amanhã ao vivo, ao 12h30. Um ótimo início de semana e até amanhã.